Pronto. Então, ficou claro, né? O problema que estava lá foi um erro de escrita. Aqui era Ficou, M13 e não M12, certo? Então, ficou. isso está... Oi? Não, eu entendi isso aí. Ah, tá. Então, pronto. E aqui, somente testamos, né, mais uma vez, né, a questão da matriz de transformação homogênea. Eu vou testar aqui de novo. Aqui, ó. Aqui está a matriz T. Ele nos devolveu, certo? Format, short, só para que fique um pouco mais enxuto. E pronto, aí está. E, evidentemente, executando passo a passo, aí está. Pronto, o robô fica nessa situação e aí conferimos o que estava sendo falado na aula anterior, só para não deixar passar isso aí, né? Já esse vetor que estava aqui que a gente questionou, pois agora sim podemos dar fé que é justamente o que está aqui, nesse caso, menos 0,1910, 0,3300, menos 0,3030. É o vetor de distância que representa o marco, esse 2 que estou colocando aqui, com relação a esse marco que assumimos como fixo, certo? Perdão, não, o S0 que está aqui, S0, deixa eu ver, não, é isso mesmo, S0, S1, esse aqui, assumimos como fixo. Pronto? Bom, aí o que que a gente vai fazer agora? Vamos tentar entender um pouco mais sobre a cinemática, mas desta vez vamos falar da velocidade, né? Então, nas aulas anteriores, só relembrando um pouco, né? Então, lembrando que, né, a gente tem uma representação em forma de matriz, certo? Para isso aqui, que significa velocidade de torção ou movimento de torção. Podemos dizer que o movimento de torção está associado a isso aqui, né? Uma representação que já sabemos que pertence, né, ao grupo especial euclidiano de Lie de 3 dimensões, certo? E dizemos que ele é igual a quê? Bom, se a gente tem uma matriz de transformação homogênea que pega um marco B com relação a S e ele tem uma representação que é definida por essa transformação homogênea, então a sua derivada vezes T SB a menos 1, essa multiplicação aqui nos vai dar VS, certo? É, Na verdade, aqui, só para corrigir, vou colocar em vermelho, pertence, opa, ao S E13, minúscula, né? Certo? Sendo que VS pertence a R6, né? E TSB pertence a S maiúscula, né? Agora sim, grupo especial euclidiano de Lie, tá? Bom, e sabemos também que isso aqui é igual a isso aqui. Pronto. E sabemos também que, das aulas anteriores, que isso aqui também pode ser escrito como, certo? Sendo que esse é o famoso vetor de torção, certo? Que pertence ao, perdão, ao SE3, né? Pronto. Podemos ainda dizer aqui que isso aqui tem uma estrutura que é definida por ômega S VS,
certo? E para ele se transformar em elemento do grupo S3, né? Aqui faltou colocar isso aqui. Então, a gente transforma esse vetor nessa estrutura aqui, né? Bom, aqui colocamos um chapéu, na verdade, e aqui colocamos um θ, multiplica e depois aplicamos o corchete para definir que ele se torna uma matriz, né? Que pertence a esse grupo aqui. Pronto, aí sim. Bom, então, nas aulas anteriores, né, a gente já começou a falar de cinemática direta, né? Então, agora podemos dizer que, considerando uma matriz de transformação homogênea M, esse B, que representa a configuração inicial, ou seja, home, né? Então, pelo problema da cinemática direta, né, a gente sabe que deve existir um conjunto de transformações, olha bem, deve existir um conjunto de transformações que se aplicam sequencialmente sobre a configuração inicial a fim de obter o quê? Uma matriz de transformação homogênea também, mas que representa a nova configuração. É bom que a gente estava falando isso aí agora porque a gente reforça isso aqui, ó. Se eu tenho MSB, pá, que representa a minha configuração inicial, e aí eu chego e multiplico, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma cadeia cinemática com N articulações, então eu venho aqui e multiplico por SN, θn, né? Sendo que isso aqui é uma transformação homogênea, a gente já sabe, mas aqui nesse caso, essa parte daqui passa a ser o quê? A configuração inicial. Só que a configuração inicial é uma das abordagens em que a gente pode interpretar uma matriz T de transformação homogênea. Então, essa é uma interpretação, é essa. Tipo, uma configuração qualquer de um marco pode ser representada por meio de uma matriz de transformação homogênea. Pronto. Só que agora essa aqui também é uma matriz de transformação homogênea, ou seja, eu vou colocar aqui que isso aqui pertence ao SE3. Ou seja, é também uma matriz de transformação homogênea, mas aqui representa um operador que nos slides por lá eu coloquei como representar uma mudança de marco, né? De marco de representação. Então, aí é uma outra interpretação, mas as duas coisas são uma matriz de transformação homogênea. Então, o que que vai acontecer? Aqui é uma coisa que você deduz por inspeção. Você coloca seu robô lá na posição inicial, como você quer, e a partir dessa configuração você extrai como é o marco B com relação ao S. E já pronto, você vai ter uma matriz de transformação homogênea que representa a configuração inicial. Primeira abordagem, primeira interpretação a aplicar. Já na segunda interpretação, você diz, bom, o que que eu devo modificar na junta N para que, ou melhor, na verdade é assim, no problema de cinemática direta, a gente não pergunta o que que deve acontecer em θn, não. A gente diz o que que acontece com a configuração inicial se eu pego em movimento θn. Essa seria a pergunta, né? O que que acontece? O que que acontece vai ser o resultado que vai ser uma nova matriz de transformação homogênea, só que agora essa aqui vai ser o que? Não é operador, é mais uma vez configuração. Configuração final, né? Então, para manter essa coerência com o que já venimos falando, na verdade, eu prefiro nem sequer vou apagar isso aqui melhor e vou colocar aqui, ó. Aqui multiplico agora por quem? Por uma outra. Sn menos 1 e multiplica por θn menos 1. Por aí vai a multiplicação até chegar a e elevado a S2, vamos supor, θ2, e depois e elevado a S1, θ1.
E, posteriormente, aí sim, produto de todas essas multiplicações consecutivas, a gente vai ter o quê? Uma nova matriz, que vai ser, mais uma vez, B, com relação a S. Observe que não mudaram os subíndices, né? Ou seja, o marco B ele vai continuar com relação a S, só que aqui é inicial e aqui foi o quê? Final. Então, é como se, na verdade, tudo isso que a gente fez aqui foi feito usando só matrizes de transformação homogênea, certo? Só que é a interpretação que a gente dá às matrizes de transformação que vai fazer a diferença, né? Então, as que estão em vermelho aqui, esses exponenciais são somente operadores e as outras são configurações, certo? E aí eu acho que já fica um pouco melhor essa questão o que realmente significa o problema de cinemática direta, né? Bom, mas de antemão, a gente já pode dizer também, genericamente falando, podemos afirmar que TSB, ele depende, né? De quem? De θ1, θ2 e θn, né? Ou seja, estamos assumindo que a matriz que representa a configuração inicial, ela depende de θ1, θ2 até θn. Claro, se eu tenho uma cadeia cinemática, todas as suas juntas são sujeitas a movimentos arbitrários, a princípio, né? E esses movimentos arbitrários, pues, vão definir a configuração final, né? Então, o que a gente pode fazer aqui agora? Bom, deixamos aí em stand-by isso aí, né? Decimos que isso aqui, na verdade, representa TSB, por definição. Logo, podemos também ver como é TSB ponto, né? Por quê? Porque a gente, de alguma maneira, citamos isso aqui em cima, né? TSB, né? Ponto. Então, aqui também podemos dizer que TSB ponto seria a derivada dessa função que a gente acabou de mostrar aqui, da cadeia da cinemática direta, né? Então, derivar isso aí seria o que exatamente? Bom, começamos pelo primeiro, né? Então, teríamos que derivar com relação ao tempo, né? Então, nesse caso, daria S1, θ1 ponto, vezes E elevado a S1, θ1, e multiplica por E elevado a S2, θ2, até chegar a E elevado a Sn, θn, multiplicado por quem? Por M, SB. Mas, então, como é um produto, pues obviamente também vai ter o que aqui? Vai ter E elevado a S1, θ1, multiplicado por S2, θ2 ponto, sendo que θ2 é uma função escalar, né? Então, estou colocando ela aí, mas depois a gente pode manipular isso, e aqui fica E elevado a S2, θ2, E elevado a, bom, não, reticências, né? Até chegar a E elevado a Sn, θn, mais reticências, até chegar a caso em que temos E elevado a S1, θ1, E elevado a S2, θ2, reticências, Sn, θn ponto, que ponto, né? E elevado a Sn, θn, né? E por aí vai, né? Aonde que a gente quer chegar com isso? Bom, temos que calcular o que a gente quer encontrar, na verdade. Queremos encontrar uma expressão em função das transformações que a gente aplicou, ou seja, dos operadores, para quem? Para VS, que é a velocidade ou movimento de torção. De alguma maneira, essa quantidade aqui deve lembrar para a gente o quê? Movimento de torção, certo? Ah, não, mas isso às vezes é velocidade e outras vezes é posição. Então, pronto. Então, vamos chamar de movimento de torção, só para lembrar que ele pode ter uma natureza dupla, dependendo do que a gente for fazer, né? Então, nesse caso aqui, vai representar que um vetor que tem movimento de torção
será θ ponto quando é velocidade e será θ quando é só movimento. E aí vai. Bom, isso por enquanto com relação a TSB, mas também precisamos calcular TSB a menos 1, né? E TSB a menos 1 é, digamos que imediato em que sentido? Se sabemos que isso aqui é uma multiplicação, a inversa disso, pues aplica de que maneira? Teríamos que pensar no inverso multiplicativo, né? Então seria M SB a menos 1, certo? Teria que ter E S menos ESN θ N. Esse menos não é assim, bom, é o menos que está multiplicando essa matriz, certo? E a gente sabe que esse negativo aqui tem um papel de anular, né, os exponentes, caso seja multiplicado por outro exponencial, né, e aí vai dar a matriz de identidade, né, com as dimensões apropriadas. Então, aqui vai ter E menos S n menos 1, θ n menos 1, E menos S2 θ2, E menos S1 θ1. E aí temos nossa matriz. Isso. Agora só seria o que? Multiplicar. Finalmente, T, vamos colocar aqui na verdade, T, S, B vezes T, S, B a menos 1. Isso vai dar, então, teríamos que multiplicar, né? Então, bom, esse termo aqui, esse primeiro termo, vai multiplicar por isso tudo aqui, né? Então, evidentemente, esse MSV vai se anular com esse aqui, né? Vamos ter que isso aqui vai se anular com isso aqui, isso com esse aqui, tá, tá, tá. Somente vai ficar essa primeira parte aqui. Então, vai ficar S1, θ1, ponto, né? θ1, ponto. Mas, esse segundo termo aqui vai multiplicar também por esse tudo aqui e vamos obter o quê? Vamos ter uma estrutura que vai ser mais ou menos da seguinte maneira. Esse aqui fica, só que os outros, na verdade, são anulados até esse 2θ2, né? Então, vai ficar E elevado a S1, certo? θ1. É que, na verdade, aqui faltou colocar alguma coisa. Aqui, né? MSB e aqui faltou MSB, né? Pronto, aí sim. Esse M multiplica por esse anula, esse N multiplica por esse E elevado a esse N anula, e assim por diante até chegar a E elevado a menos S2, que multiplica por E elevado a S2 e anula. Mas daí para lá já não tem como anular, ¿por quê? Porque temos uma matriz no meio, né? Então não tem como. Então fica S1, θ1, S2, θ2 ponto, e temos E elevado a menos, que seria esse aqui, menos S1, θ1. Pronto. E aqui tem θ2 ponto. Função escalar, né? Poderíamos, inclusive, colocar ela do lado de fora, né? Para que fique em evidência. Mas, e assim por diante, né? Então, já vemos que vai acontecer o quê? Aqui seria, bom, seguindo esse raciocínio, né? Aqui teríamos uma coisa mais ou menos como E elevado a S1 θ1, E elevado a S2 θ2. Aqui teria S3 θ3 ponto, e aqui teríamos E elevado a S3 θ3 e por aí vai, né? Então, quando multiplicarmos por isso aqui, somente iria anular até chegar a S2, né? Então, teríamos uma estrutura mais ou menos da seguinte maneira. E elevado a S1, né? S2
né? E teríamos aqui esse 3. Θ 3 ponto, aí teríamos E elevado a menos esse 2, e depois é θ2, né? E elevado a menos esse 1, θ1 ponto, e mais reticências até um dia chegar ao caso em que, seguindo essa estrutura, iríamos ter E elevado a S, N, não, sim, não, perdão, 1, θ1 multiplicado por E até S, N menos 1, θ, N menos 1, vezes S, N, E elevado a menos Sn menos 1, θn menos 1, reticências até E elevado a menos C1, θ1. E multiplica por θ, aqui teria o θn ponto, mas vou colocar aqui. Pronto. Nessa multiplicação, a gente observa uma coisa, né? Que em aulas anteriores a gente conversou um pouco, né? Inclusive, eu não sei, mas acho que não chegamos a desenvolver o script, mas a gente pode desenvolver hoje, seja o caso, que é calcular uma estrutura que está aqui implícita, né? Que é o fato da versão adjunta, né? A gente mencionou ela, claro, está nos slides, né? Mas a gente vai utilizar ela aqui agora, né? Em que sentido? Bom, a gente tinha conversado que tipo assim, se eu tenho, a gente tinha falado, vou colocar isso em vermelho melhor, observação, tá? Se Vs é igual a t ponto vezes t a menos 1, né? E, na verdade, ts, sb, sb, né? E sabemos também que v sub b é igual a tbs, deixa eu ver, não, ao contrário, né? Aqui, na verdade, é tsb a menos 1 vezes tsb ponto, né? Então, por substituição, aí daqui sabemos que T SB vezes isso aqui é o mesmo que T SB ponto, né? Se substituirmos na primeira equação, né, a gente tem que VS é igual a TSB V sub B vezes TSB a menos 1. E chegamos à conclusão que isso aqui é uma estrutura conhecida como versão adjunta em relação a TSB de V sub B. E definimos isso como, bom, a gente falou que a estrutura dela era bem, como assim, bem clara, né? Chegamos a fazer a manipulação algébrica de todos os elementos que compõem ela e verificamos que se TSB é igual a uma matriz TRSB 0, 1 e B com relação a S, então a gente sabe que essa estrutura e essa multiplicação toda aqui, ela se torna igual a matriz assim, né? Que era R, SB, que aqui era P vezes R, SB, e RSB, e 0 aqui. E a gente diz que essas duas coisas, né, que são iguais, né, são uma representação adjunta da matriz TSB, ou seja, a gente falou assim, ADT, tal como está no livro, inclusive, ADTSB, né, versão adjunta de TSB, né,
Então, quando a gente denota como AD, TSB de V sub B, estamos falando, em outras palavras, que ele vai criar essa estrutura aqui, né? Então, tipo, uma maneira, digamos assim, digamos, simplificada de expressar isso aqui. Então, é uma estrutura que se conhece como versão adjunta, né, da matriz V sub B, né? Bom, então, é com isso aí que a gente volta aqui para o caso aqui e vemos que, por exemplo, aqui temos isso, né? Temos implicitamente uma matriz de transformação homogênea e temos a mesma matriz, só que agora negativa, o que nos lembra isso aqui, né? E o que está no meio é um vetor de torção, mas lembrando que está multiplicando por θ ponto, então passa a ser de velocidade, velocidade de torção. Então, assim, na verdade, usando essas questões aí, mas eu vou pegar isso aqui e eu vou copiar e colar aqui, e a partir disso, então a gente disse o quê? Bom, então isso aqui é como se fosse uma matriz de transformação homogênea qualquer, né? Então, a gente tem uma matriz de transformação homogênea aqui e uma outra aqui. Então, vamos chamar de tx a menos 1. E aqui temos o vetor, a matriz que representa o vetor de torção. Então, nesse sentido, teríamos que vai ficar S1, θ1 ponto, mais, teríamos aqui o que? Uma versão adjunta de quem? De AD. De quem? De o vetor S2, só que com relação a E elevado. Eu vou colocar aqui, é que eu quis colocar X aqui, mas acho que isso só vai atrapalhar. Melhor só vamos colocar direto o que aparece aí, né? E elevado a S1 θ1. E tudo isso multiplicado por θ2 ponto, que é esse que está aqui. Então, dessa maneira, a gente já tem uma estrutura resumida. Agora, no caso seguinte, temos o quê? Isso aqui tudo é uma matriz de transformação homogênea e aqui sua inversa. Então, a estrutura começa a ficar um pouco mais, digamos assim, recursiva, né? Porque se aqui eu faço uma matriz adjunta de S2 com relação a E elevado a S1 θ1, aqui vai ser de S3, só que com relação aqui na E, ao produto de quem? De S1, que já tinha anteriormente, só que agora por S2, com relação a θ2. E multiplica por θ3 ponto. E assim por diante, até a gente chegar à estrutura que seria AD, versão adjunta, com relação aqui a S1, θ1, até chegar a ESN-1, θ1, de quem? De S, vamos colocar aqui de SN, né? Vezes θn ponto. Pronto. E aí já temos toda a estrutura feita, né? O que a gente pode dizer, então, que esse produto aqui é o mesmo Vs, ou seja, a velocidade, o movimento de torção em função de quê? De θ1, θ2, θ3 até θn. Mas a gente ainda assim pode reorganizar isso, né? O que eu quero dizer é o que, na verdade, aqui... Na verdade, aqui temos esse um, tá. Então, pronto. Bom, na verdade, aqui temos uma estrutura que está dependendo de que? De elementos, porque assim, S I, tanto como VS, eles pertencem a SE3. Mas se eu quisesse o vetor SI e o vetor ômega, perdão, VS, eu teria que
tirar esses corchetes, mas para tirar eles é simplesmente dizer o que, bom, eu vou considerar agora, vou passar de versão matricial para versão vetorial de 6 elementos, então teria que ser Vs igual a S1, θ1, ponto. Então, isso aqui, esse movimento de torção que está representado aqui, já não é simplesmente velocidade ou posição. Só pelo fato de ter aqui um θ1 ponto, já sabemos que estamos falando da velocidade de torção. Então, aqui teríamos AD de quem? De E a S1, tá, θ1, de S2 vezes θ2 ponto. E assim até chegar ao último, que seria AD E a S1, θ1, E Sn menos 1, θn menos 1, Sn, θn ponto. Podemos ainda dizer o que? Bom, S1 é um vetor de 6 elementos, né? Então, esse vetor aqui é de 6 por 1, né? Todos aqui. Só que aqui é de 6 por 1 e após aplicar a versão adjunta, a gente vai ter, mais uma vez, um elemento de 6 por 1, né? Porque aqui, na verdade, é uma matriz que multiplica por um vetor. É porque são notações diferentes. Aqui na anterior eu botei um parênteses como querendo dizer que isso representa uma nova estrutura de multiplicação, né? Uma nova, é uma maneira sintética, né, de expressar isso aqui. Mas na verdade, quando a gente fala isso aqui, está dizendo que existe uma matriz, né? Então, se eu coloco aqui x, é porque eu vou multiplicar por x do lado, né? Então, é a mesma coisa, né? Só para a gente deixar claro isso, tá? Então, quando chegamos aqui, temos exatamente essa mesma situação. Aqui temos uma matriz que multiplica por isso e o resultado vai ser um vetor de 6 por 1. Então, isso é coerente com o fato de que esse vetor aqui é também de 6 por 1. Então, temos que Vs pode ser escrito como uma matriz cuja primeira coluna é o primeiro eixo de torção, a segunda coluna é a representação adjunta de S2 com relação à primeira transformação homogênea aplicada pela junta 1, e assim por diante até a última, né? E aí multiplicamos por um vetor, que vai ser θ1 ponto, θ2 ponto, até θn ponto. E esse vetor aí vai ser θ ponto, né? O vetor θ ponto que pertence a Rn, certo? Essa matriz aqui é uma representação do que conhecemos como jacobiano, né? Então, o jacobiano não é mais que uma derivada de uma função multivariável, tanto no domínio quanto na imagem, né? Então, de certa maneira, essa matriz aqui, vamos chamar de J, né? Ela é uma matriz de 6 por N, certo? E essa matriz aí é a que a gente vai confeccionar digamos que um breve script para a gente poder mexer, poder utilizar ela abertamente nos momentos em que seja necessário calcular a velocidade, né? Ou não, na verdade aqui é só velocidade. O jacobiano só pode ser utilizado para questões de velocidade, por quê? Porque como estamos falando, ele depende de θ ponto, né? Então, se é θ ponto, ele só me vai devolver velocidades de torção. Uma coisa importante é se falar sobre isso, existem vários tipos de jacobiano, mas esse jacobiano aqui é conhecido, pelo menos no contexto da robótica, como o jacobiano geométrico, né? Jacobiano geométrico é aquele que, a partir da velocidade das juntas, ele me dá o vetor, ou melhor, vetor velocidade de torção do elemento final que me interessa, né? Nesse caso, nosso elemento final sempre está associado ao último link, né? É assim como a gente formulou o problema de cinemática direta, sendo que MSB representa um marco B que seguramente está lá, né?
no último link, né? Então, aqui temos o marco B. Então, aqui eu tenho um marco, que é o marco B. E aqui está o marco S, né? Então, eu pego e defino MSB como a posição inicial e depois aplico as respectivas transformações homogêneas associadas a cada junta. E vou ter, no final, uma nova representação, né? Que pode ser dada por uma matriz de transformação homogênea, certo? E aí, finalmente, com todo esse desenvolvimento que a gente teve aqui, teríamos também um jacobiano, ou seja, geométrico, porque ele está associando apenas as velocidades das juntas com a velocidade do marco de interesse que está lá no último link. Mas, às vezes, não nos interessa isso, às vezes nos interessa também a velocidade no espaço de trabalho, ou seja, ao invés de ser ômega S ponto e VS ponto, né? Que seria o que a gente teria aqui, né? Ou seja, isso aqui seria isso. Então, pronto. Mas às vezes nos interessa é o seguinte, esse robô, voltando aqui para esse pequeno desenho, ele está num espaço de trabalho, né? E esse espaço de trabalho é tridimensional. Então, esse ponto aqui, ele obedece a quê? A um ponto em X, em Y e em Z. Então, eu posso querer saber a velocidade no espaço de trabalho. Aí já é outra coisa. Aí teríamos que ter uma representação em X, em Y e em Z. E esse jacobiano aí é conhecido como jacobiano analítico. Então, temos dois tipos de jacobiano. Então, assim, é muito comum, talvez na literatura, você encontrar um ou outro, mas tem que saber diferenciar um do outro, né? Porque às vezes você acha que o jacobiano é um só, né? Nessa área aí de robótica é uma só, é uma única representação. É claro que dependendo do material que você esteja lendo, isso nunca é especificado, apenas fala jacobiano e pronto. E você assume, então pronto, já que esse é o jacobiano, vou usar esse, certo? Beleza, e vai, depois depara que não funciona igual, etc., porque são duas concepções diferentes, né? Bom, por enquanto era isso que eu queria mostrar, mas vamos direto agora sim para o script, né? Tipo, temos que elaborar um script que calcule o jacobiano. Então, podemos ir aqui para o MATLAB, aqui, MATLAB, e vamos confeccionar esse script. Como é que a gente faz? Então, vamos aqui, vamos colocar function, deixa eu aumentar aqui a letra. Letra. Então, vamos começar por isso aqui, né? Aliás, deixa eu colocar aqui e vamos diminuir um pouco, só para a gente... Isso, aqui. Então, temos uma estrutura que basicamente é o quê? Ele tem que me devolver uma matriz, né? Que é o jacobiano. Então, e o jacobiano é importante porque ele nos permite também falar um pouco sobre uma coisa que é muito pesquisada no dia de hoje, que é a manipulabilidade e a destreza, né? Que é conhecido como aquela capacidade que o robô tem de poder, digamos, se dar, ele conseguir se dar bem em um espaço de trabalho de acordo com suas restrições, de acordo com sua geometria, né, sua configuração cinemática. A manipulabilidade é um conceito bem forte, né? E, bom, tem vários critérios de manipulabilidade até o dia de hoje, né? Depois podemos falar um pouco mais sobre isso, até como uma vertente aí de aplicação de todas essas abordagens que a gente viu. Bater uma aula aí onde eu vou fazer um resumo de tudo isso, mas aplicando, né? Mostrando aplicações e eventuais, digamos assim, avanços recentes nesses assuntos aí. Vamos colocar assim, ele tem que me devolver uma matriz J, certo? E essa matriz J vai depender de quê? Bom, evidentemente esse algoritmo vai depender de quem? Dos eixos de torção, né? S1, S2, mas a gente já tem, porque a gente já criou aqui
Eu vou continuar com o exemplo da aula anterior. A gente criou isso aqui, ó. Com esse algoritmo Axis Script, a gente calculou todos os respectivos eixos de torção e criou esse conjunto. Então, vamos pedir para ele receber esse conjunto, certo? E vamos passar para ele, evidentemente, que os ângulos, né? Θ1, θ2, né? Porque vai depender de θ1 e θ2, né? Não θ1 ponto nem θ2 ponto, não. Estou querendo que ele calcule aqui, ó. Porque ele precisa de θ1, θ2, por aqui, né? Os ângulos. Para configurar as colunas da matriz J, eu vou precisar dos vetores de torção e dos ângulos, né? Que, na verdade, estão definidos como θ7 aqui, né? Esses aqui. Então, pronto. Aí, feito isso, o único que falta agora é confeccionar a estrutura, né? Podemos dizer de antemão que J vai ser uma matriz que ela vai ser de 6 por número né, de juntas. Então, podemos já definir ela como um conjunto de uma matriz de zeros de 6 por comprimento que tengamos em θ7, né? O número de elementos em θ7 já é o número de juntas, né? Podemos dizer ainda que a primeira, podemos, na verdade, bom, temos que inicialmente, né, temos que inicialmente calcular a versão adjunta, né? Então, bom, vamos lá. Para isso, a gente disse porque vamos ter que fazer uma multiplicação de versões adjuntas, começando a partir da segunda coluna, né? Então, podemos colocar para I igual a 2 até o comprimento de ângulos, o comprimento de elementos, ou de vetor θ7, né? Que é o que contém o número de ângulos, número de juntas, perdão. Aí, dentro desse for, a gente começa a fazer a primeira transformação homogênea, que seria EXP 6 de quem? De o vector, só que em formato SE3, né? De quem? Do primeiro eixo de torção que foi passado, ou seja, todas as linhas da coluna I, né? Podemos dizer sim, porque estamos começando a partir da coluna 2, né? Que só a partir da coluna 2 que faz sentido calcular matriz de transformação homogênea, né? Mas estando na coluna 2, você faz para... Bom, aqui é importante falar isso, ó. Estando na coluna, na iteração 2, você já parte para a versão adjunta, mas com relação a S1 θ1. Então, aqui é I menos 1, certo? Vezes θ7 I menos 1 também. E aí, tudo bem. Ponto e vírgula, certo? Porque aí ele está dizendo, bom, calcule a transformação homogênea, ou seja, estamos calculando o subíndice dessa expressão aqui, né? É isso aí, certo? Agora sim, com isso, a gente faz a multiplicação por quê? Na verdade, a ideia é que a gente vá fazendo uma coisa iterativa, né? Primeiro multiplica por isso, opa. Aqui vai ter um termo que vai ser assim, vou colocar em verde, né? Porque o seguinte aqui seria o quê? AD E elevado a S1 θ1, E elevado a S2 θ2, S3. Então, a ideia é que a gente vá multiplicando essas coisas aqui embaixo, que são subíndices, de maneira recursiva, né? Então, poderíamos já definir um TF. Eu sempre coloco aqui um TF igual a TF, que é a acumulação das multiplicações por T, o T atual. Então, o TF tem que iniciar como? Uma matriz de identidade de 4 por 4, de tal maneira que ela estaria associada com essa aqui, que é a representação adjunta da matriz de identidade, pois é ela mesma, né? Vai dar uma matriz de identidade de 4 por 4. Então, aí teríamos isso aqui. Na segunda iteração, a matriz de identidade multiplicada por essa matriz T vai dar exatamente isso aqui.
E aplicando a matriz, a versão adjunta de TF, a gente vai conseguir calcular a coluna, a primeira coluna, né? Então, o que a gente pode fazer aqui é... Bom, peraí. A gente poderia dizer, na verdade, que na posição 1, já de cara podemos colocar esse set 1. Porque, como bem podemos observar, a primeira coluna é apenas o primeiro eixo de torção. Então, já podemos dizer que a primeira coluna da matriz J já pode ser assignada rapidamente, sem muito preâmbulo, porque é a mesma coisa, né? Então, já. E daqui para lá é só fazer isso aqui, J, todas as linhas da coluna em questão, nesse caso I, vai ser igual a uma versão adjunta, um algoritmo que calcule a matriz adjunta. A gente não tem. Vamos criar ele. MyAD. E a gente passa para ele quem? Passa a matriz T. É isso mesmo, TF, na verdade, né? TF. É que vai salvar o resultado. E multiplicamos isso por o respectivo eixo de torção que está em jogo, nesse caso, é todas as linhas da coluna I. E aí está. E aí pronto. Esse algoritmo é um pouco mais tranquilo de desenvolver porque a gente já tem muitos scripts prontos nas aulas anteriores, né? O único que está faltando aqui, que eu vou salvar já, deixa eu salvar isso aqui na aula de hoje, e o único que vamos criar aqui adicional é esse aqui, que vamos chamar assim para estar para lembrar, né, que é o algoritmo que calcula a versão adjunta de essa matriz aqui TF, certo? Então, TF de identidade texto, function aqui, tá, isso mesmo, isso mesmo. Agora, só resta fazer o quê? Vamos criar aqui function, vamos colocar aqui AD igual a myAD, né? De quem? De uma matriz que chegue aí que seja homogênea. Então, a gente sabe que tem que ser essa estrutura aqui, que está em verde, né? Então, seria simplesmente pegar AD igual a uma matriz de 4x4, mas vamos fazer ela sistematicamente assim, T, que vai ser 1, 3. 1, 3 é a parte que corresponde à matriz de rotação, e ela vai ser justamente RSB, né? Do lado temos 0, né? Então podemos colocar zeros de 3 elementos. Já depois colocamos vec2 SO3, que é o que converte o vetor P, nesse caso T, 1, 3, 4, que seria a parte dentro da matriz T que está associada ao vetor PS, PSB, né, nesse caso aqui. E aplicamos vec2 SO3 para que transforme ele em matriz antissimétrica, que está aqui. E depois colocamos novamente a matriz de rotação, que está associada com as primeiras três linhas e as primeiras três colunas. Ah, e multiplica também aqui, né? Porque tem P vezes RSB, né? É um produto, então colocamos aqui desse jeito. Então agora temos uma estrutura já definida e pronto. Colocamos aqui, e aí está, né? O que a gente pode fazer para testar? Bom, vamos aqui no algoritmo principal e colocamos aqui um J igual a isso aqui. Salvamos, pá, e testamos, né? Bom, obviamente no Coppelia não vai dar para ver alguma coisa que a gente possa, né, conferir diretamente aqui, mas podemos analisar a partir do resultado quais são as juntas que realmente influenciam na velocidade
do efetuador final, né? Então, voltemos aqui, vamos dar um play, e vamos dar um play aqui. Então, aqui está a matriz J. Observem aqui, tá? Pronto, essa matriz já está calculada. Eu vou rodar a simulação só para movimentar lá o braço. Aí, ó, certo? Mas não aconteceu nada em J. J já é calculado uma única vez. Por quê? Porque eu já estou dizendo que θ vale 90, vale 90. Se eu quisesse fazer movimentos gradativos, eu poderia calcular J a cada iteração, né? Tipo, quando θ1 fosse 90, depois 95, 93, para ver como J vai variando. Mas, bom, do jeito que está aí, já temos um J. E observe que o primeiro elemento, o primeiro vetor, é justamente o vetor de torção. Mas daí para lá observamos que θ, ó, lembremos que J é de 6 por N, né? N sendo o número de juntas. Nesse caso temos 6 juntas. Mas observemos que a junta 2, 3, 4, 5 e 6 não intervém na velocidade ao redor do eixo Z, né? Do efetuador final, né? Que nesse caso é esse aqui, certo? Com relação ao marco fixo, né? Ou seja, não existe contribuição de θ1, de θ2, θ3, θ4 e θ6, perdão, θ5 sim, né? Ou seja, isso nos dá uma leve noção de que eu posso movimentar as juntas lá, θ1, θ2, 3 e 4, e elas não vão representar nenhuma mudança significativa, certo? Sobre a velocidade do eixo Z do marco final, tá? E isso provavelmente tem tudo a ver, né? θ2 é isso aqui, né? Se eu movimento θ2, isso não influencia na velocidade ao redor do eixo Z do efetuador final, né? Agora observemos que daí para lá todas as juntas, menos a primeira junta, intervêm no movimento dos outros componentes, né? Da velocidade de torção. Então, para que serve isso? Bom, a princípio, esse aqui, na verdade, é somente, como já disse, uma derivada, né? O jacobiano não deixa de ser uma derivada de uma função. Vou colocar, inclusive, isso aqui. O jacobiano não passa a ser o que uma derivada, né? Então, pela definição matemática do que seria um jacobiano, eu tenho um espaço tal, aqui tenho um outro espaço tal. Esse espaço aqui é, vamos supor, U, que pertence a R, N, e aqui tenho um W, que pertence a R, M. Pronto. Sendo M maior que 1 e N maior que 1, certo? Então, eu tenho uma função que vai de U para W, certo? Uma função, vamos chamar aqui de F. Bom, e então, decimos que essa função que vai de U para W, ela vai de Rn para Rm, ok? Como é a derivada disso? A derivada de uma função desse tipo é um jacobiano, uma matriz, certo? Ou seja, deve existir uma função I que vá de U para um subespaço WI. E por aí vai, né? Nesse sentido, estamos dizendo que WI, bom, e que WI pertence a R. A derivada disso aqui é o gradiente. Bom, ou pelo menos pode ser expressada em termos do gradiente. Então, o jacobiano é o gradiente de F1, gradiente de F2, e assim vai até o gradiente de Fn. Fn é isso mesmo, Fn. Não, Fm, né? Pronto. E aí está, né? Então, nesse sentido, o que significa saber o que é uma derivada para funções de várias variáveis, multivariáveis? Que, na verdade, ela representa o comportamento de uma variação em um espaço U e é transformada para essa mesma variação, só que no espaço W. E isso tem tudo a ver quando se fala em robótica de espaço das juntas. Por quê? Porque essa velocidade aqui, desse vetor, é conhecida como a velocidade no espaço das juntas, ou seja, é a velocidade que você vê independentemente em cada uma das articulações. Já essa velocidade aqui é uma só e é a velocidade do efetuador final, ou
a velocidade do mesmo efetuador, só que no espaço de trabalho. Nos dois casos, você está falando de uma quantidade única, certo? Mas que não está associada ao número de articulações de maneira direta, mas que de maneira indireta estão relacionadas com esse jacobiano. Então, o jacobiano é um intermediário aí, justamente por essa definição de derivada, e ela nos permite justamente ver isso aí, né? Em alguns dos slides da primeira e segunda aula, eu mencionei muito essa questão teórica que está por trás disso aqui, o marco teórico, né, matemático, e podemos ver também que se o número de juntas, né, se o número de juntas, né, ele, ele for bem menor que o número de, tipo assim, que nesse caso a velocidade do efetuador final, que está representada por 6 elementos, se eu tenho menos do que 6 juntas, eu vou ter uma derivada que é sobrejetiva, né? E aí, muito provavelmente, não vou ter como invertir essa matriz. E se eu não tenho como inverti-la, então eu não tenho como saber o comportamento de θn quando eu quero uma velocidade x no efetuador final. É aí onde entram os problemas que levam a trabalhar com a cinemática inversa, que é o que a gente vai trabalhar nas próximas aulas. Até aí, a gente só complementou o que a gente tinha sobre matriz de transformação homogênea, matrizes, aplicação de matriz como operador para cinemática direta, e posteriormente, na próxima aula, já iríamos, né, finalizando essa disciplina com a parte da cinemática inversa, elaborando um algoritmo que implemente isso, tá? Mas, por enquanto, era só isso. Acredito que assim, é um conteúdo que precisa de atenção, precisa de praticar, faz parte, mas na próxima aula iríamos implementar um algoritmo para, digamos que, verificar qual é a vantagem dessa matriz, né, do jacobiano ser invertível, né, poder a gente calcular, né, sua inversa em determinadas condições. Se ela não tiver inversa, nos vai dar um problema, mas na próxima aula quero comentar um pouco sobre também a manipulabilidade, né? Como é que a manipulabilidade pode ser analisada em função disso aqui, né? Bom, por enquanto é só isso. Dúvidas até aí? Não, tá tudo certo aí.